Bom dia, ouvintes da FM Padre Cícero. Dicas de saúde chegando para você viver melhor. Na sua FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. Eu sou Péricles Vasconcelos. Para quem não me conhece, eu sou médico clínico e do aparelho digestivo, gastroenterologista. E para quem me conhece, bom dia. Sabemos os objetivos, desse programa: promover saúde, promover bons hábitos de vida, deixar de lado os vícios mais danosos que prejudicam a saúde, boa alimentação, atividade física para todos, independente da condição física, da idade, etc. Boa noite de sono, valorizar o sono para não prejudicar o dia seguinte, toda a vida e a saúde. E falar sobre doenças para você entender e não fazer bobagem, não fazer besteira, não fazer coisas que ensinam aqui e acolá. Quando está doente, procurar assistência médica. Nós vamos ficar até 9 da manhã. 9 da manhã, a missa, Santuário Sagrado Coração de Jesus, transmitida pela FM Padre Cícero. Esse mês de outubro, dedicado ao câncer, conscientização de câncer de mama, tem outra campanha muito importante, que é de laço laranja e roxo. É uma doença chamada psoríase. Essa doença, psoríase, até a pronúncia é interessante, né? Psoríase ou psoríase. Depois eu vou perguntar aqui ao convidado como é que se pronuncia essa palavra. Ela é muito importante, pois ela parece ser um problema de pele, mas é uma doença sistêmica, pode atingir vários órgãos do corpo e a saúde mental. Então nós convidamos um casal, o esposo é um médico psiquiatra, a esposa é uma médica dermatologista. E já estão aqui, pelo menos o esposo já está, e vai começar a responder sobre esse assunto tão importante que é essa doença chamada psoríase. Então já está aqui conosco, já está aqui no estúdio da FM Padre Cícero, o Dr. Arthur Borges. Dr. Arthur Borges é médico psiquiatra. Ele é formado pela Estácio FMJ desde 2011, residência médica em psiquiatria pela Escola de Saúde Pública Visconde de Saboia, Sobral, preceptor de residência médica de psiquiatria pela Escola de Saúde Pública do Estado do Ceará, ESP, preceptor de saúde mental do internato da Faculdade de Medicina de Juazeiro do Norte, Estácio FMJ, e agradecendo já por ele ter essa disponibilidade, por ter aceito nosso convite. Bom dia, doutor Arthur, obrigado, viu, por ter vindo. Bom dia, doutor Pérez, professor, na verdade, que foi meu grande professor na época da graduação. Eu que agradeço demais o convite, sinto muito honrado em estar aqui nessa instituição, falando de um assunto tão importante como é a parte de saúde mental. Bom dia a todos os ouvintes também e dizer que estou aqui à disposição para responder perguntas, tirar dúvidas, enfim, para a gente poder esclarecer melhor sobre alguns aspectos, que é muito comum essa interface, problemas dermatológicos e saúde mental. Não só a psoríase pode dar problemas na saúde mental, mas também outras dermatoses que o Dr. Arthur vai explanar aqui para a gente entender bem. E a doutora Juliana Albuquerque, a esposa do Dr. Arthur, ela é médica dermatologista, professora da disciplina de dermatologia da FAMED UFCA, membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia e Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica, tem residência em clínica médica no Hospital Geral Dr. Valdemar de Alcântara, residência em dermatologia na Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado. Doutora Juliana é filha da minha grande amiga de muitos anos, doutora Lisiane. Doutora Lisiane teve um dia aqui e ela é uma maravilha de pessoa. Ela já tentou tirar esses meus sinais aqui, mas eu sou muito dengoso, dói muito. Aí eu vou lá assim, mais ou menos de 3 em 3 ou de 4 em 4 anos. Eu não aguento. Mas é muito querida, doutora Lisiane. E doutora Juliana, foi também nossa aluna da Estácio. Daqui a pouco ela vai falar
sobre a psoríase e os aspectos dermatológicos. Você pode participar do programa ligando para 3512-2000. 3512-2000, você faz sua pergunta por telefone, mas também é o telefone do WhatsApp da FM Padre Cícero. Você pode fazer sua pergunta em forma de escrito, em forma de áudio, se não quiser falar no telefone. Está aqui conosco o Carlos Eduardo, comandando tudo, comandando o som, comandando o telefone, o WhatsApp, as mensagens, o que vem, tentando aqui colocar no ar o Facebook, a nossa live de Facebook, com as câmeras. Bom dia, pessoal. Também. Vai dar certo, Carlos Eduardo? Já deu? Tá, chega lá, né? Daqui a pouco chega lá. A gente tem problema com o Facebook, que não pode botar uma música que eles cortam, aquelas coisas de direitos autorais, né? E a própria questão mesmo, logística, né? As câmeras não são profissionais, né? Aí fica limitado em termos de capacidade de captar e depender total da BrisaNet, né? Total da internet, né? Qualquer queda de sinal aí, a live foge. Cai, né? Mas temos também o nosso grande amigo, compadre Tony Santos. Ele é radialista, faz um programa aqui à tarde, todo domingo à tarde, O Som do Brasil. Ele tem uma rádio web e tem um site. Nesse site do Tony, o nome do site é clubesintonia.com. O link é Dicas de Saúde. Então o Tony consegue quase todos os domingos gravar o Dicas de Saúde e disponibiliza no seu site clubesintonia.com a entrevista de todo domingo, né? Quando entra uma entrevista nova como a de hoje, aí vai embora a entrevista de mais de um mês atrás. Fica em torno de 5 entrevistas disponíveis assim por um período, um mês e meio. E tem também nossas redes sociais de YouTube. O Péricles Filho, né? Meu filho psiquiatra, ele puxa essa gravação do Tony e joga nos podcasts Dicas de Saúde, podcast Gastroclínica Vasconcelos, no YouTube. É o canal, né, de podcast que tem nacional, né, de saúde, e a gente entra também no bolo. E esse fica gravado, viu? Fica lá, de lembrança, por muito tempo, né? Perfeito. De vez em quando a gente vai lá para ver quem foi que já veio, como foi. Como a gente pode contribuir com a saúde da população, né? O entendimento das doenças, porque nem sempre a gente esgota as nossas dúvidas quando vai numa consulta médica. Aí então esse programa eu tenho ele com muito carinho e muitos anos. Quando o Péricles veio aqui na rádio a primeira vez, eu já tinha esse programa. Ele veio participar de um programa Dia das Crianças, ele tinha 7 anos. Que legal. Péricles é um grande profissional, uma grande pessoa. Gente boa demais. Ontem foi o mês aniversário do Moisés. Parabéns, o senhor. Vovô pela primeira vez. Qual a idade dos seus filhos? Eu tenho um de 5 anos e tenho um de 11 meses. Vai fazer um ano agora em 8 de novembro. Pronto, é o motivo que a doutora Juliana não pôde vir ao vivo, né? Tá lá com... Como é o nome? Ícaro, o mais velho, e Gael, o mais novinho. Pronto, tá lá com Ícaro e Gael, olha aí, que maravilha, é bom demais. Coisa boa. Então vamos começar nossa entrevista. Antes de colocar a doutora Juliana, eu queria saber sobre a questão do tema, né, de hoje, psoríase. Eu fiz até um post dizendo, manifestação dermatológica? Sim. Pode atingir as articulações? Sim. Pode atingir os intestinos? Sim. Pode atingir o coração? Sim. Pode atingir a saúde mental, as emoções, a ansiedade? Sim. Aí, começando pela psoríase, doutor Arthur, eu vi até um caso de um jovem de 11 anos, muito interessante. Ele tinha um problema de pele, ele tinha um problema intestinal sério, de evacuação até com sangue, tinha problemas articulares e tinha um problema mental, no sentido de não querer mais ir para a escola. Com vergonha dos colegas, porque dava o vômito e dava diarreia. Sim. Aí era um problema sério, a gente teve que fazer uma equipe de vários profissionais de todas as áreas, psiquiatria, eu como gastro, o infectologista, enfim, vários colegas, hematologistas, para cuidar dessa criança, que hoje é um jovem, não está
100% bem, mas está, pelo menos, funcional. Ele está estudando, está vivendo, né? Graças a Deus, está bem. Diagnóstico, psoríase. Psoríase, né? E aí, essa relação psoríase e a saúde mental, como fica, doutor Arthur? Bom, professor, a questão da saúde mental, a gente não tem mais separado essa questão de mente e cérebro, é tudo uma coisa só, né, que a gente tem visto. E pode me perguntar, Arthur, mas o que é que tem a ver uma doença de pele causar algo relacionado à parte emocional e o contrário? Bom, a gente precisa saber que a pele, primeiro, é o maior órgão do corpo humano. Também é a maior, vamos dizer assim, é o que tem mais exposição a fatores estressores, é a pele. Então está exposta ao frio, ao calor, a lesões, a pancadas, a ferimentos, né? Então, com essa exposição, e como a pele tem muita, vamos dizer assim, muita informação a ser repassada para o cérebro, tem muitas conexões, né, nervosas e tal, então é compreensível que quando a pele tem algum tipo de problema, essas informações cheguem ao cérebro e também causem alterações no nosso sistema nervoso central. Então, o que é que a gente vê? Que a principal relação de doenças dermatológicas causando quadros emocionais e o contrário é porque ambas têm algo em comum, que é mexer com o sistema imunológico e inflamatório. Como assim, Arthur? Vamos lá. Se a gente tem algum tipo de lesão de pele, a gente tem geralmente um processo inflamatório e imunológico envolvido. Quando esse processo está muito intenso ou muito persistente, o que é que acaba acontecendo? Sinalização para o nosso sistema nervoso central, que vai alterar, por incrível que pareça, neurotransmissores relacionados ao bem-estar. Como assim, Arthur? Vai alterar a serotonina? Pode alterar a serotonina. Vai alterar a dopamina? Pode alterar a dopamina. Vai alterar a noradrenalina? Pode alterar a noradrenalina. E o que é que isso tem a ver com sintomas emocionais? Porque esses neurotransmissores são importantes para o bom funcionamento cerebral. Quando eles estão alterados por questões inflamatórias, imunológicas, pode acontecer repercussões emocionais, como tristeza, como falta de ânimo, como falta de apetite, como prejuízo do sono e coisas até mais graves, inclusive. Então, essa interface dermatologia e psiquiatria, ou quadros emocionais, está muito linkada. E o contrário também. Quando a gente tem algum tipo de situação ou quadro emocional, como quadros depressivos, quadros ansiosos, há um reflexo na pele, pode haver, com piora de doenças dermatológicas. Inclusive com doenças dermatológicas, acometimento dermatológico sendo causado primariamente por quadros psiquiátricos. Quer um exemplo simples? Tricotilomania. Arrancar o cabelo, causando áreas de alopécia, rarefação, né? Outro exemplo, quadro de escoriação, em que a pessoa se escoria devido ao transtorno de escoriação, que é um transtorno dentro do espectro obsessivo-compulsivo, por exemplo. Então, está muito linkado isso tudo. Alterações imunológicas, alterações inflamatórias, causando repercussão do sistema nervoso central, causando maior facilidade de quadros depressivos, ansiosos e, dependendo da gravidade, até psicóticos, na realidade. Lembro também que a gente tem um sistema de estresse, de, vamos dizer assim, resposta ao estresse, que é o eixo hipotálamo e hipófise adrenal. Que é isso, Arthur? São regiões do cérebro que se ligam a regiões ali acima dos rins, uma glândula suprarrenal, que em situações de estresse liberam algumas substâncias para preparar o corpo para o estresse, tipo cortisol. Só que, como os estados emocionais afetam diretamente, essa sinalização pode produzir esses hormônios contra o estresse, né, para se preparar para o estresse, e esse hormônio por si só aumentar fatores inflamatórios, aumentar interleucinas, modificar o sistema imunológico. E o que é que isso pode repercutir? Piora nas lesões de pele. E a psoríase está dentro desse escopo, infelizmente, né? A psoríase, a gente fala que é uma doença multissistêmica e muito complexa. Puxando o exemplo que o senhor falou do jovem, o senhor viu que precisou de uma equipe multidisciplinar, né, para estar tratando dele. Exato. Porque realmente é isso que a gente vê. Não é um fator biológico apenas que faz com que o paciente adoeça. É onde esse paciente está, é o ambiente, são as experiências, questão genética, questão de resposta imunológica, questão de resposta emocional e psicológica, né, como o paciente lidar com aquilo. Então, a psoríase e muitas doenças dermatológicas são multifatoriais. Existe um fator ou outro, pode ser mais importante, mas é um conjunto de situações
biológicas, ambientais, psicológicas, que vão despertar determinada lesão ou fenótipo ou doença, e também na parte psiquiátrica também. Nunca tem um culpado, entre aspas. É um conjunto de fatores desagradáveis, infelizmente. Arthur, e essa questão também dermatológica, pegando também o exemplo do jovem, né? Como é que interfere no dia a dia? Lembra que qual o nosso cartão postal para o pessoal? Qual a nossa cartão de apresentação? É a pele. Então, se a pele de alguma forma está adoecida, ela vai mostrar isso de forma mais visível. E a gente também ainda tem muito aquela questão de a população ter muito receio. Doença de pele é contagioso, não é contagioso? A doença de pele pode deformar, pode deixar o paciente disfuncional. E o que é que acontece quando a gente fica disfuncional? Ou quando a gente se vê no espelho com alguma lesão e tudo mais, assim, desagradável, que a gente não gosta, não aceita, o que é que acontece? Quadros ansiosos e depressivos. Então a pessoa se isola mais, tem menos oportunidade de trabalhar, menos oportunidade de sair, de emprego, de relacionamento social, e isso também leva a quadros depressivos e ansiosos. Então, o que é que a gente quer falar com isso tudo, em resumo, é que sim, existe conexão entre doenças dermatológicas e outras doenças sistêmicas, né? E os quadros emocionais, um podendo piorar o outro, um podendo iniciar o outro. E a psoríase está dentro disso também. Então, até a psoríase, que é uma doença dermatológica, a Juliana vai falar melhor sobre esse aspecto, mas só adiantando, é uma doença dermatológica que também pode ter aspecto sistêmico, né? Que é inflamatória e crônica. E como fatores agravantes precipitantes, a gente tem fatores imunológicos, fatores inflamatórios, fatores genéticos, fatores ambientais e fatores psicológicos, inclusive interferindo no prognóstico, inclusive interferindo até na questão de resposta ao tratamento. A gente vê alguns estudos que mostram que mesmo um paciente com psoríase tendo um tratamento adequado, que diminui as lesões de pele, a repercussão emocional ainda persiste, com ansiedade, com receio, com medo de ter lesões novamente, com tristeza. Então, tem muito esse fator. Por isso que tratar a saúde mental, consequentemente, vai ajudar na diminuição dos sintomas dermatológicos em várias outras doenças dermatológicas, não só na psoríase. Muito bem, hoje nós vamos aprender bastante com o Dr. Arthur, médico psiquiatra. Mas vamos saber dessa doença, né? Que hoje é o Dia Mundial, 29 de outubro, Dia Mundial, conscientização sobre a psoríase. Então, a doutora Juliana, ela vai nos explicar direitinho os aspectos, não só dermatológicos, mas também dessa doença sistêmica, que é a psoríase. Então, agradecer também a doutora Juliana por ter aceito participar do nosso programa. Então vamos começar nossa entrevista, Carlos Eduardo, com a doutora Juliana. Pronto, estamos tendo um probleminha técnico, né, para iniciar a entrevista com a doutora Juliana. Quando tiver tudo ok, o Carlos Eduardo fala. E realmente é uma doença que a gente tem que estar sabendo, porque ela é muito comum. 3% da população é gente demais. É uma quantidade, é uma multidão, né? Que infelizmente é afetado por essa doença que começa a se manifestar na pele, mas depois, como o Dr. Arthur falou, ela é uma doença que ninguém gosta de estar doente, né? Ainda mais a pele, que é a porta de entrada, né, de tudo na vida da gente. É o nosso cartão postal, é o maior órgão do corpo, é o que está exposto para todo mundo ver. Então, quando a gente tem um problema de pele e esse problema não desaparece, logicamente já dá uma tristeza, já dá uma decepção, já dá um transtorno assim de ansiedade, né? Querer logo ficar bem, mas que existe tratamento, isso é o que é mais importante. Existem medicamentos modernos, né? Medicamentos desde tópico, fototerapia, até o tratamento com imunobiológico, né? Medicações que inclusive é disponibilizada, você não tem que comprar numa farmácia, nem tem na farmácia para vender,
porque é medicação de alto custo e realmente tem que alguém disponibilizar. Antigamente era o SUS, né? Só o SUS dava toda essa medicação imunobiológica. Hoje os convênios também são obrigados a disponibilizar para os pacientes, né? Desafogando um pouquinho o SUS, os imunobiológicos. Então é um assunto de importância demais e... certo? Ainda não, né? Então vamos ver, sim. Parte do tratamento, um dos pilares do tratamento é o que o senhor falou inicialmente, acho que o senhor fala todo domingo. Dormir bem, se exercitar, se alimentar bem. Por quê? Porque esses fatores, eles diminuem a questão inflamatória por si só. E aí podem promover melhor resposta aos demais tratamentos, com imunobiológica, fototerapia, com o próprio tratamento psiquiátrico, às vezes com medicações para ansiedade e depressão, que também ajudam na melhoria dos quadros de psoríase, né? Então, esse tripé, alimentação saudável, dormir bem e atividade física, tem demonstrado, com evidências científicas até robustas, melhora não só na qualidade de vida, mas na resposta a quadros psiquiátricos, depressivos, ansiosos e na prevenção deles. E é algo que é o quê? Barato e tem uma certa acessibilidade a todo mundo. Então a gente pode fazer uma caminhada, 20 minutos de caminhada pelo menos 3 vezes na semana já pode trazer grandes benefícios, porque reduz realmente a questão inflamatória. Vamos pensar o seguinte, hoje em dia tem se falado muito da depressão e ansiedade até como doenças inflamatórias. Por quê? Porque realmente pode haver aumento de fatores inflamatórios. Aí a gente pega um exemplo, por exemplo, quando a gente está com uma dor de garganta, uma faringite bacteriana, que causa inflamação na garganta, como é que nosso corpo fica? A gente fica com disposição? Não. A gente fica em casa, deitado, a gente fica sem vontade de comer, sem vontade de sair, a gente não fica tão alegre, né? Então, olha aí já a relação, uma doença infecciosa que causa inflamação, causando sintomas comportamentais. Então, o que a gente vê na depressão, principalmente, é isso, que também tem esse escopo inflamatório. Não é só alteração de serotonina, dopamina, como todo mundo já conhece, e está mais bem evidenciado, mas sim do processo inflamatório. Por isso que doenças de pele que causam processo inflamatório podem piorar quadros emocionais e vice-versa. É verdade, o ser humano ele é muito complexo, ele é muito emocional, e por isso que o conceito da Organização Mundial de Saúde é bem mais do que não estar doente, né? É um bem-estar físico, emocional, até social, até cultural, estar bem, estar se achando bem, e não só porque está com a dor. Não é só não estar com dor nenhuma que significa que a pessoa está bem, não. A saúde ela é bem complexa. Enquanto conserta aqui o nosso probleminha técnico, o Carlos Eduardo, falar sobre a Romaria de Finados, né? Está se aproximando, Romaria de Finados 2023. O tema será Servo de Deus, Padre Cícero Romão, o Padim do Sertão. O lema: preparemo-nos para o céu, que lá sim seremos felizes totalmente. Dia 28 de outubro, começou ontem, toda a preparação dessa grande romaria, a maior romaria de Juazeiro, dia de 4 de setembro, né? Bem maior do que a de fevereiro. Então, 28 de outubro até 2 de novembro. Acompanhe a cobertura especial da Romaria de Finados através da FM Padre Cícero, a Rádio Romeira. Outra avisa é a festa da nossa paróquia, Sagrado Coração de Jesus. O tema é Sagrado Coração de Jesus, fonte de graça e missão. O lema: corações ardentes, pés a caminho. Hoje ainda não, né? É só no dia 12 de novembro. Estou antecipando aqui a festa do padroeiro, nosso Sagrado Coração de Jesus. Vamos para o primeiro bloco de apoio cultural, Carlos Eduardo. E depois a gente volta aí sim com a entrevista da doutora Juliana sobre essa doença psoríase. FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza, domingo, dia do Senhor. Vamos ficar até 9 horas, né? Até 8h55, 9 horas a missa. E vamos começar, né? Vamos ouvir a doutora Juliana, ela que é médica dermatologista, sobre essa doença tão importante que é a psoríase. Então vamos iniciar a nossa entrevista, né?
Doutora Juliana, médica dermatologista, o que é a psoríase? Essa doença que não é rara, que há em torno de 5 milhões de brasileiros. Como ela se manifesta e o que é de fato essa doença psoríase, que atinge a pele, mas termina tendo repercussões em várias áreas do corpo. Olá, bom dia a todos os ouvintes da FM Padre Cícero. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Dr. Péricles pelo convite para hoje, dia 29 de outubro, estar falando sobre a psoríase, já que hoje é o Dia Mundial de Conscientização. Este dia foi criado para combater, a questão do preconceito e discriminação desses pacientes que são portadores de psoríase. A psoríase, ela é uma doença que não é contagiosa, que ela acomete pele, pode acometer também o couro cabeludo, as unhas, as articulações. E, principalmente, ela vai afetar o bem-estar, a qualidade de vida, mexendo com a autoestima desses pacientes. No mundo, acredita-se que existam cerca de 2% da população com esta doença. E no Brasil, pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, mostrou-se que 1,31% das pessoas têm essa doença, sendo que 1,15% são mulheres e 1,47% homens. Então, a gente vê que é uma doença que pode afetar mais homens, apesar de poder afetar também crianças, mas é bem menos comum e se caracteriza por duas idades principais, que é dos 30 aos 39 anos e dos 50 aos 69 anos, ocorrendo principalmente nas regiões sul e sudeste do Brasil. Doutora Juliana, dermatologista, já falou sobre a psoríase. Eu gostaria de insistir. Quais são os sinais, quais são os sintomas, as manifestações, o tipo, as regiões do corpo, da pele que se manifesta essa doença, essa psoríase? Sabe-se que a psoríase é uma doença inflamatória da pele e que ela tem como causa também a imunidade, a genética, o ambiente, medicamentos como beta-bloqueadores, são medicamentos utilizados para pressão, lítio, até mesmo traumas podem levar à psoríase. Existem fatores de risco, que são fumo, certo? Obesidade, infecções, álcool e até mesmo a deficiência de vitamina D. A psoríase se caracteriza por lesões vermelhas que descamam, principalmente nos cotovelos e joelhos, podendo acometer também o couro cabeludo, lembrando caspa, as axilas, virilha, umbigo. E essas lesões podem ter menos de 1 centímetro, mas podem chegar a até mais de 10 centímetros, que são as formas mais extensas. Existe a forma eritrodérmica, que é aquela que acomete mais de 90% do corpo, geralmente levando o paciente à internação. E assim também a von Busch, que é uma forma que dá bolhas, certo? E que pode também levar a febre, mal-estar, diarreia. As unhas também podem ser acometidas pela psoríase. Geralmente, nas unhas aparecem os furinhos, que nós chamamos de pitchings, mas podem ter também manchas, que muitas vezes são confundidas com micoses. E a psoríase também pode acometer as articulações, levando à artrite. Então, geralmente, o acometimento das unhas ocorre mais em quem tem artrite. Existem diversas formas clínicas da psoríase, como eu já falei há pouco. Existem formas de placas maiores, lesões maiores, existem lesões pequenininhas, com menos de 1 centímetro, em forma de pus, as que são realmente acometimento praticamente de todo o corpo. Existe a forma também na unha, como eu falei. Doutora Juliana, médica dermatologista,
Como se faz o diagnóstico para, a partir daí, se propor um projeto de tratamento da pessoa portadora de psoríase? Como se faz a descoberta, né? Que os médicos chamam de diagnóstico. O diagnóstico é realizado por meio do exame do médico dermatologista. Ele vai examinar a pele, o couro cabeludo, as unhas, as articulações, mas em alguns casos, quando está ainda duvidoso, precisamos realizar um exame chamado de biópsia. Por meio desse exame, a gente retira um pequeno fragmento da pele e envia ao patologista para ele confirmar o diagnóstico. No exame também do dermatologista são realizados alguns questionários, assim como também são avaliadas a extensão e a gravidade das lesões na pele. O questionário PASE é esse questionário que a gente, dermatologista, realiza para poder ver a gravidade e a extensão das lesões. E existe também o DLQI, que é um questionário que vai levar em consideração o índice de qualidade de vida daquele paciente, para saber o quanto a doença está repercutindo na vida, no dia a dia daquela pessoa e na parte psicológica também. Doutora Juliana, dermatologista, a repercussão da psoríase ultrapassa só a pele. Ela pode se transformar numa doença sistêmica, atingindo as articulações, o sistema ósseo, o sistema gastrointestinal, até o sistema cardiovascular e doença mental. Sua esposa está aqui comigo falando sobre as repercussões, não só da psoríase, mas outras doenças dermatológicas, na saúde mental de uma pessoa. Qual é a frequência, como você tem visto no tratamento dos pacientes com psoríase, essas outras alterações sistêmicas do resto do corpo e mental? Sabe-se também que a psoríase é considerada atualmente como parte de uma síndrome metabólica. O que é a síndrome metabólica, né? São outras doenças que vão estar associadas com maior frequência naqueles pacientes, como, por exemplo, doenças cardiovasculares, pacientes que têm mais riscos de ter infarto, né? AVC, diabetes, pressão alta, alteração de colesterol, obesidade. E a gente sabe também que o estresse, ele pode desencadear ou agravar a doença em 40% a 80% dos casos. E ele vai funcionar como um fator ativador para aquele sistema imune, fazendo com que ocorra a doença ou tenha um agravamento da doença. Então, a gente sabe que a psoríase, infelizmente, os pacientes sofrem bastante discriminação, eles têm falta de autoconfiança, eles querem se isolar, eles sentem raiva, têm falta de esperança, de melhora. A gente sabe também que a ansiedade está relacionada com essas exacerbações. E a intensidade do estresse pode estar mesmo associada com a gravidade das lesões cutâneas. Então, por isso que durante a consulta do dermatologista, a gente sempre costuma perguntar como é que está o psicológico. E eu, na maioria das vezes, não posso dizer todas as vezes, eu encaminho para psicoterapia e até mesmo uma avaliação com psiquiatra, porque muitas vezes é necessário iniciar algum tratamento para ansiedade, para depressão. Eu já tive casos no consultório de pacientes que trataram apenas com antidepressivos sem precisar utilizar nada para a pele. Melhoraram do quadro da pele. Então, aí a importância da melhora psicológica para o sucesso do tratamento da psoríase. Doutora Juliana, dermatologista, e os tratamentos? Tem mais de um tipo de medida terapêutica, pomadas, comprimidos, vários tipos de medicamentos. Como é feito o tratamento dermatológico da doença psoríase? Doutora, existe tratamento para psoríase? Atualmente,
Existe tratamento, sim. E esse tratamento é baseado no Consenso Brasileiro de Psoríase na Sociedade Brasileira de Dermatologia. Nele, principalmente, vai ser avaliado alguns scores, como o DLQI, que avalia a parte psicológica da psoríase, e o PASI, que é aquele que o dermatologista faz e avalia a extensão e a gravidade das lesões. Mas, importantíssimo levar em consideração, como eu acabei de falar, que o tratamento com psicoterapia é de fundamental importância. Podemos utilizar para a pele cremes de corticoides, também podemos utilizar o calcipotriol também. A hidratação da pele é fundamental também. E existem tratamentos, desde tratamentos orais, que são aqueles casos em que os pacientes têm bastante lesões e a gente não consegue controlar apenas com cremes, até mesmo aqueles casos mais graves, como eu falei, aquelas psoríases mais graves, em que há necessidade de fazer imunobiológico, que são medicamentos de última geração, que a cada dia surgem novos no mercado, e eles, vamos dizer, são o último patamar dos tratamentos da psoríase. Assim como também, geralmente na fase inicial, a gente costuma associar também a fototerapia, que é um tratamento em que o paciente se expõe a uma radiação UVB durante um tempo programado e progressivamente ele vai aumentando aquele tempo, certo? Então é um dos tratamentos também da psoríase que nós dispomos aqui na nossa região. Inclusive nós somos os pioneiros em trazer a fototerapia para esses pacientes. Doutora Juliana, e a evolução? A maioria dos pacientes pode ter uma remissão completa, uma cura, tem muitos casos de voltar ao problema. Qual é o que a gente chama de prognóstico? Qual é o futuro de uma pessoa com psoríase a longo prazo? Sabemos que a psoríase é uma doença crônica que se caracteriza por não ter cura, por acompanhar o paciente com períodos de melhora, principalmente se ele seguir o tratamento corretamente, e com períodos em que pode piorar, né? Principalmente com piora da parte psicológica, e o problema pode realmente reaparecer, tá? Então, assim, lembrando que o tratamento ele deve ser contínuo. Aquele paciente não pode deixar de ir à sua consulta com o seu dermatologista. O que eu vejo muito frequentemente é que os pacientes iniciam o tratamento, né? A gente faz todo aquele check-up antes de iniciar os medicamentos orais, precisamos fazer exames para tuberculose, precisamos fazer investigação do fígado, do rim. E muitas vezes, depois que a gente inicia esses medicamentos, esses pacientes melhoram, ficam tomando os medicamentos e não voltam mais para o consultório. Então, lembrando que é importantíssimo dar continuidade ao seu tratamento, tá? Para que a gente sempre esteja verificando até mesmo os efeitos colaterais das medicações, principalmente essas medicações orais e as injetáveis, ok? Então, fica aí a lembrança do cuidado de sempre manter e sempre tentar manter também o tratamento psicológico também. E, doutora, existem outras doenças que podem ter relação com essa saúde da parte psicológica e a pele? Eu costumo dizer, como eu até falo brincando para os meus pacientes, que a psiquiatria ela é casada com a dermatologia. Então, eu digo que muitos casos já tive pacientes em que só o fato de examinar a pele deles, eu descobri que eles estavam extremamente ansiosos, certo? Por quê? Porque a gente consegue interpretar a pele, a gente consegue ver, decifrar a pele. Então, por meio disso, a gente sabe como está o psicológico de uma pessoa, a gente sabe que ela está se coçando, a gente sabe como é que está a qualidade de vida daquela pessoa. Então, existem na dermatologia várias doenças
Inclusive, assim, tive a oportunidade de acompanhar e hoje ainda vejo bastante, que são as psicodermatoses, que são aquelas doenças que afetam, que surgem na pele em decorrência de problemas psicológicos, né? E que o problema psicológico pode piorar o quadro da pele. Então, citando aqui, o vitiligo, né? Que são aquelas manchas brancas que podem espalhar, a dermatite atópica, certo? A alopecia areata, que são aqueles buracos no couro cabeludo, né? Tá muito relacionado também com a parte psicológica. Existem alguns delírios também de parasitose, a pessoa acha que tem, ela muitas vezes tem alucinação, vê os bichinhos andando na pele. Existem também aqueles quadros de alguns pacientes que eles mesmos provocam as lesões na pele e muitas vezes eles não contam isso para o médico dermatologista. Então, por meio da experiência é que a gente consegue realmente fazer vamos dizer assim, uma avaliação e conseguir analisar o que é que a pele tem para nos falar. Então, assim, eu vou concluir aqui, mais uma vez agradecendo e dizer que para você estar bem da sua pele, você precisa estar bem do seu psicológico. A questão da autoimagem, do autocuidado. Então, é muito importante que vocês cuidem, não só da pele, mas da parte psicológica também. Pois um grande abraço a todos e foi um prazer estar aqui com vocês. Em nome da FM Padre Cícero, quero agradecer à doutora Juliana, médica dermatologista, por ter nos explicado, falado bem sobre essa doença psoríase. Muito obrigado, doutora Juliana. Dicas de saúde, até 9 horas estaremos aqui conversando com esse casal, bom demais, né? O doutor Arthur, ele é médico, psiquiatra. A doutora Juliana, ela é médica, dermatologista. Ouvimos tudo que ela falou, né? Com atenção, para aprender. E temos também, nesse mês de outubro, uma promoção aqui, né? Aqui na rádio. É assim, se você fizer a sua doação financeira, você vai participar do sorteio de um kit para o verão, da farmácia de manipulação Roval, e um kit de produtos da Cajuína São Geraldo. O sorteio acontecerá exatamente no dia 3 de novembro, depois do feriado, às 11h30 da manhã, ao vivo no programa Mais Amigos. Maiores informações, 3512-5824. 3512-5824 é o telefone do Clube de Amigos da FM Padre Cícero. Apoio Cultural, Farmácia de Manipulação Roval. Há mais de 30 anos fazendo seus medicamentos de forma personalizada. Em Juazeiro, é na Rua Padre Cícero, aqui pertinho, 946, Salesiano. E em Crato, é na Rua Senador Pompeu, 420, no centro do Crato. WhatsApp, 99916-2629. 99916-2629 é o WhatsApp da Farmácia de Manipulação Roval. E a Cajuína São Geraldo, todo mundo conhece, né? O sabor do Nordeste. Clube de Amigos da FM Padre Cícero, juntos somos mais amigos. Doutor Arthur, as outras dermatoses, que psoríase ficou bem claro o que é a doença, a doutora Juliana nos explicou, e você falou direitinho sobre 2 aspectos que eu entendi bem, espero que os ouvintes da FM Padre Cícero tenham entendido também. Primeiro, é que mexe com os neurotransmissores cerebrais. É uma doença que mexe com a serotonina, dopamina, noradrenalina. E segundo, porque a pele, que é o nosso cartão de visita, né? Quando a gente olha para uma pessoa, a gente olha o rosto, olha o corpo. Depois é que você vai conhecer a pessoa, pelo que ela fala, pelo que ela diz, pelo que ela apresenta, pelo comportamento. Mas a gente é preconceituoso. Nosso conceito inicial é a pele. Nosso conceito inicial é o corpo da pessoa. Se é alto, se é baixo, se é curto, se é magro. É a aparência. Não é a aparência, né? Incluindo até outras coisas absurdas como raça, essas coisas, né? Aí, o que é que acontece? A pessoa tem um problema de pele, meu Deus do céu. Na psoríase eu entendi bem. Nas outras dermatoses, qual o peso maior? É ainda desses neurotransmissores ou é mais a questão comportamental mesmo? A insatisfação de ter uma doença na pele que demora muito, às vezes nem resolve.
No caso são as duas coisas, são bem importantes, né? Então temos as alterações biológicas pelos estados inflamatórios, que nas doenças de pele pode acontecer, também por alterações imunológicas, nosso sistema de defesa, né? Células de defesa também influenciam no aspecto da pele, nas doenças e tudo mais, e também influenciam, vamos dizer assim, na comunicação com o nosso cérebro, né? Então, a questão de ter uma doença de pele, como a alteração inflamatória, pode ter alteração imunológica, pode repercutir, como eu tinha falado antes, em alterações no cérebro. Com alterações de substâncias que causam bem-estar, substâncias que protegem o cérebro, que protegem os neurônios. Então, questões inflamatórias e imunológicas podem interferir nisso, prejudicar isso. E, consequentemente, nosso cérebro sofrendo, vai haver sintomatologia do cunho emocional, né? Que pode ser sintomatologia de quadros de depressão, de ansiedade, transtorno obsessivo compulsivo e, como eu falei, até em casos mais graves, a psicose. E aí entra também a parte de quê? Do estresse social, como o senhor bem falou. Muitas vezes a gente conceitua alguém inicialmente pela aparência em si. Então, doenças que se refletem na pele, geralmente tem aquele estigma. Será que é contagioso? Será que não é? A própria sociedade tem uma certa aversão. Por mais que aquela doença muitas vezes não seja contagiosa, vou dar um exemplo simples e bem comum, que no caso é a atopia, a dermatite atópica, né? Que seria alergias. Podem ter características bem graves na pele, que não é transmissível, mas que trazem um olhar diferente para quem vê. O que é que aquela pessoa tem? Já olha estranho. O que é aquilo na pele dela? A acne também, a espinha, né? Então, quantas pessoas não se recolhem, se isolam por vergonha, né, de se expor e serem taxadas. Ela é mal cuidada, ela é descuidada, é uma pessoa descuidada, não trata a pele. Então, também esse aspecto social faz com que a pessoa fique mais triste. Faz com que a pessoa fique mais angustiada. Esse aspecto social faz o quê? A pessoa ficar mais reclusa. Faz a pessoa perder dia de trabalho, faz a pessoa perder dia de faculdade. Então, a gente vai vendo um acúmulo de prejuízos que podem descambar, que podem levar a quadros clínicos de depressão maior, transtorno de ansiedade generalizada, fobia social, né? Nesse sentido. Então, a gente tem dois aspectos, resumindo. Aspectos biológicos pelas doenças, que tem inflamação, alterações hormonais, alterações de substâncias e alterações no nosso sistema de defesa, que estão interligados. Então, a piora de sair vai piorar quadro emocional e dermatológico e outras doenças também. E temos a questão social, levando ao quê? A um comportamento mais recluso, levando a uma sensação mais angustiante. Então, esses dois fatores juntos, geralmente um ou mais do que o outro, dependendo da situação e do paciente, levam a piora emocional e vai também havendo a piora clínica até do próprio dermatose, né? Muito bem, você falando aí, eu pensando aqui, eu acho que a partir de agora, toda vez que a gente for debater qualquer doença, a gente tem que trazer um psiquiatra também, porque vai explicar essa repercussão. Sim, na mente das doenças, o diagnóstico diferencial, a complicação da doença pela questão da pessoa ficar preocupado com o fim da doença, né? Assim, com o desfecho da doença, com a morte, né? Enfim, meu Deus do céu. Talvez seja por isso que minha filha vai fazer agora a residência e ela disse, pai, por isso que eu não quero psiquiatria. Olha aqui a concorrência. O psiquiatra passou a ser, entre os estudantes de medicina, a especialidade médica mais querida no sentido de concorrência. Antes ninguém queria ser psiquiatra, agora os estudantes de medicina todos querem ser, todos não, a maioria querem ser psiquiatra. Que mudança, hein? Boa parte. E eu peguei essa parte de ter esse certo preconceito, né, com a área de psiquiatria. Na minha época da minha turma, isso não há um tempo atrás não, há uns 10 anos atrás, 12 anos atrás, só eu me formei psiquiatra da minha turma de medicina, de mais de 50 pessoas, né? Eu fico muito grato em ter mais colegas. Eu acho que você ter mais colegas numa determinada área enriquece a discussão, enriquece o conhecimento e vai, lógico, beneficiar a população no geral,
E diminui o preconceito com o psiquiatra. Total. Eu também vejo que essa mudança de paradigma, né, de mentalidade, a gente vê porque a gente está vendo cada vez mais prevalência aumentando de quadros emocionais. Então, depressão, a gente está vendo mais, principalmente pós-pandemia, quadros ansiosos. Então, não é mais tão raro alguém ter um pai que teve depressão, uma irmã que teve quadro ansioso, um primo que teve transtorno afetivo bipolar, um amigo que teve esquizofrenia. Isso também desperta uma certa curiosidade e faz com que aquele profissional queira buscar mais conhecimento e acabe indo para a área da saúde mental, né? É verdade. A nossa live está no ar, nossos amigos e amigas participando. Osana Ribeiro dizendo, bom dia, amigo Péricles. Obrigado, Osana, pela sua participação. O Paulo Nascimento, outro amigo, Paulo. Muitos anos. Obrigado, viu, Paulo? Participação. E vocês podem também utilizar o Facebook, a live, para tirar dúvidas com o Dr. Arthur, médico psiquiatra. Vamos para mais um bloco de apoio cultural, Carlos Eduardo. Depois eu vou aproveitar. Vi um psiquiatra aqui e eu não perguntar sobre depressão, ansiedade, psicose, até sobre os aspectos relacionados à tristeza do suicídio, né? Vamos aproveitar o Dr. Arthur depois do intervalo. Dicas de Saúde FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. É o mês missionário, é o mês de outubro, né? E também, além de ser o mês missionário, tem essa questão toda da nossa Romaria de Finados. A Basílica Nossa Senhora das Dores, Basílica Maior, né? Está vivendo isso, né? Começou a Romaria, servo de Deus, Padre Cícero Romão, Padrinho do Sertão. Preparemo-nos para o céu, que lá seremos felizes. Hoje, dia 29, teve já missa 5 horas, vai ter missa agora 9, lá na Basílica. Vai ter 11 horas a Coroa das Lágrimas, meio-dia outra missa, 14 horas Terço da Misericórdia, 15 horas Encontro com os Romeiros, 16 horas outra missa, 18 horas Ofício das Almas e Exercício Espiritual, 19 horas mais uma missa, 20 e 30 Show do Chapéu e Quermesse na Vila Tabuleiro Grande. Programação. Já na Capela de Socorro, aqui no centro, 6 horas Ofício das Almas, as missas 7 já teve, 10 horas, 15 horas, 17 horas. É isso aí, todo dia a gente vai falar aqui na FM Padre Cícero sobre a Romaria de Finados. O Santuário de São Francisco não fica de fora. Hoje, já dentro da Romaria, missas 6 da manhã já houve, 9 horas, 17 horas. Confissão das 6 às 11 e das 14h30 às 17 horas, no seminário ao lado do Santuário São Francisco das Chagas. 18h30, acolhida de todos os missionários, 19 horas missa e 20 horas show do chapéu. Tudo isso hoje, meu irmão, minha irmã, não fique de fora. Quem mora lá no Horto? Quem mora no Horto também participa. 7h30 a missa, deve estar acabando agora, 9 horas outra, 10h30 outra, 19 horas outra. Confissão de 8 às 11 horas. O tema, o Horto do meu Padim. Servo de Deus, Padre Cícero Romão, o Padim do Sertão. Temos também nosso programa aqui, o Horto do meu Padim, às 16 horas, viu? Na FM Padre Cícero, todos os domingos, à tarde, 16 horas. Aqui no Santuário Sagrado Coração de Jesus, teve a missa das 6, vai ter a das 9, que é transmitida pela FM Padre Cícero, vai ter outra missa 11h15, outras 16 horas e outras 19 horas. Muita missa para esse povo se converter, viu? Vamos botar o dobro, porque tá difícil, viu? Mas Deus é mais, né? Deus é bom, Deus é misericordioso e Ele compreende, né? Nossos problemas, nossas dificuldades mentais, espirituais. 20 horas tem quermesse aqui no Santuário Sagrado Coração de Jesus. Deixa eu ver se terminou os avisos. Sim, terminou. Agora vamos falar sobre... Quer dizer, eu não, o Dr. Arthur vai falar sobre psiquiatria. Dr. Arthur, a primeira coisa que eu vou perguntar é uma coisa que todo mundo tem. Ansiedade. E graças a Deus que a gente tem. Já pensou se a gente não fosse ansioso, a gente perde o horário das coisas, né? A gente, quando fosse atravessar uma rua, se a gente não tivesse ansiedade, a gente passava bem tranquilo
aí o carro passava por cima. Ou seja, precisamos de ansiedade como sobrevivência, né, natural. Perfeito. Mas às vezes a ansiedade acaba com a vida de uma pessoa. Sim. A pessoa não consegue dormir pensando no que vai fazer no dia seguinte. Quando recebe uma notícia boa, em vez de ficar só feliz e ponto final, adoece. Quando recebe uma notícia ruim, aí é que adoece mesmo. Transtorno de ansiedade. Doutor Arthur, tem tratamento? É possível recuperar uma pessoa que já não aproveita o dia a dia, a aproximação dos familiares, uma boa convivência no trabalho? A ansiedade está acabando com a vida de algumas pessoas. Tem tratamento? Sim, o quadro ansiedade, como o senhor bem falou, primeiro, o que a ansiedade é? É uma reação que todo ser humano tem e que nunca vai deixar de ter. A humanidade só existe porque nossos ancestrais eram ansiosos de alguma forma, para se protegerem, para se cuidarem, né? Qual é o problema com qualquer emoção? Quando ela está em excesso, quando ela é muito intensa e muito persistente, dura mais do que o esperado, ela pode causar quadros de sofrimento mental, né? Então ela pode paralisar a pessoa, como o senhor bem falou. Então os quadros de ansiedade hoje são muito comuns. O transtorno de ansiedade, a gente engloba as síndromes ansiosas em vários aspectos. A gente tem muitos transtornos ansiosos. Então a gente tem transtorno do pânico, a gente tem ansiedade generalizada, a gente tem fobia social, fobias específicas, né? Mas o mais importante é entender que sim, existe tratamento. O tratamento não é só a base medicamentosa, que tem sua grande influência, mas também aspectos psicológicos, né? Então, quadros de psicoterapia, para a gente entender melhor aquele ser humano que está vivenciando a ansiedade. Os quadros de ansiedade, como eu bem falei, como é que a gente caracteriza um transtorno mental? Persistência dos sintomas e intensidade. É normal que eu fique ansioso antes de uma prova de faculdade? Sim, é normal. Pode fazer com que a gente fique mais cuidadoso, que a gente estude mais. Porém, é normal que essa ansiedade cause um ataque de pânico? Não, isso aí já não é normal. É normal que persista a ansiedade após a prova? Também não. É normal que a pessoa fique isolada porque vai viajar e teme acontecer coisas ruins? Também não é, né? Então, assim, é importante para a gente fazer o diagnóstico, primeiro ter uma avaliação criteriosa. Para a gente também não chamar tudo de ansiedade de transtorno, tá? Então, todo transtorno mental, como uma grande característica que engloba todos, é o quê? Aquele que causa um sofrimento em qualquer conteúdo da vida do paciente. Então, primeiro, atentar para isso. E nos tratamentos para os quadros ansiosos, o que a gente tem da parte farmacológica? Antidepressivos. Arthur, antidepressivo, eu não tenho depressão, só tenho ansiedade. Vai me ajudar? Sim, porque os antidepressivos, como primeira escolha, né, para os quadros ansiosos, na grande maioria, eles mexem com fatores, substâncias cerebrais que também influenciam no bem-estar. E o cérebro não é todo divididozinho. O cérebro está dividido aqui, está adoecido dessa parte, então é depressão. Adoece aquela parte, está é ansiedade. Não, é uma maçaroca de coisas. Então, quando a gente está ansioso, geralmente também a gente não está feliz. Por isso que é tão comum a comorbidade, o que acontecer também no mesmo episódio ansioso, episódios depressivos. Então, é mais difícil até eu ver um paciente puramente ansioso ou puramente depressivo. O que a gente geralmente vê na clínica, no dia a dia, é uma junção desses sintomas. E aí os antidepressivos também têm essa importância, no caso. Então, antidepressivos, primeira escolha. Qual antidepressivo, Arthur? Qual o melhor? Tem um melhor do que o outro? Não. Tem o paciente, o perfil. Alguns eu vou utilizar, dependendo do perfil. Por exemplo, mulher gestante, eu não posso usar alguns antidepressivos e outros eu posso. Paciente obeso, tem alguns que aumentam o peso, outros não. Então, paciente diabético, tem alguns antidepressivos que podem mexer no açúcar no sangue, então já vou evitar. Então, não existe um antidepressivo ou medicação para tristeza, ansiedade, melhor do que o outro. Não existe evidência disso. O que existe é o perfil do meu paciente. Quem é esse paciente que eu estou atendendo? Ele já tomou algum no passado, fez efeito? Esse que eu vou escolher, esse provavelmente vai ser o melhor para ele. Não é o mais caro também, não é o mais moderno. É aquele que o paciente responde dependendo do seu contexto. Financeiro também, né? Então a gente, quando vai escolher uma medicação para os quadros ansiosos, a gente não pensa só no transtorno em si, mas em toda a condição social, financeira do paciente, de
condições clínicas, é um paciente que tem sonolência excessiva. Então, vou evitar antidepressivos ou medicações que causem mais sono, né? Tem paciente que tem compulsão alimentar, então vou evitar medicações que podem abrir mais o apetite. E, além dos antidepressivos, para a parte ansiosa, a gente tem outras medicações que podem auxiliar. Arthur, e o tarja preta? Eu só uso tarja preta. Eficaz? Eficaz em quadros de crise, em quadros iniciais, porém não como único tratamento. Então, se a gente tem um paciente com quadro ansioso, por exemplo, que a gente vê isso muito, que só usa tarja preta, qual tarja preta? Aquele clonazepam, aquele Rivotril, falando aqui da marca, né? Aquele diazepam, aquele bromazepam, aquele Somalium, que é outra marca. Então, se eu uso só isso, alguma coisa está errada. Porque esses tarja preta, para ansiedade, podem ser uma boa arma, sim, são, quando bem prescritos e quando utilizados da forma correta e pelo tempo correto. Se a gente está muito tempo utilizando eles, tá, alguma coisa está errada. Ou o paciente não teve um bom acompanhamento e pode estar até tendo algum tipo de transtorno relacionado à dependência de substância que os tarja preta podem causar. Então, medicação é um pilar no tratamento da ansiedade, tem tratamento sim, tem cura sim, embora a gente saiba que grande maioria dos transtornos ansiosos, o curso geralmente é crônico e pode ter recidivas de acordo com algum tipo de situação estressante que o paciente vive, mas nunca esquecer de psicoterapia, acompanhamento psicológico, que vai aumentar a eficácia do tratamento. Então só remédio muitas vezes ajuda, mas não ajuda tanto, e a terapia às vezes por si só já pode ajudar demais. E novamente batendo naquela tecla que o Dr. Pérez sempre fala de manhã: durma bem, coma bem, se exercite. Essas mudanças de estilo de vida vão aumentar a chance de melhora também de quadros ansiosos depressivos. Pessoal, é tão importante que eu estou até prescrevendo e carimbando para, assim, atividade física 3 vezes por semana, dieta saudável. Lógico que eu não faço as recomendações mais técnicas, que eu encaminho para o nutricionista, educador físico, tudo mais, a dormir bem, entende? Porque para o próprio cliente ver, paciente ver, o quão sério e são essas recomendações, que a gente às vezes deposita muito a responsabilidade só na medicação. E às vezes é só um pilar, e às vezes, dependendo do paciente, não é o principal pilar do tratamento. Mas tem tratamento, tem várias formas de tratar. No caso desses medicamentos, você falou, todos eles, ou pelo menos a maioria, são controlados, precisa de receita que fica retida na farmácia. Mas esses antidepressivos que você falou que são os mais importantes do tratamento da ansiedade, eles não são tarja preta, portanto a possibilidade de dependência é mínima, e ao contrário, esses que são tarja preta, a dependência é frequente, né? Comum. No caso do tarja preta, que a gente fala, tarja preta é até aquela tarjinha que tem na caixinha, que denota mais assim, a possibilidade maior de adicção, né, do paciente ter efeitos de ficar dependente, no caso. Então, assim, eu costumo dizer que toda medicação, quando o paciente é bem acompanhado, ela dificilmente vai ser deletéria, vai causar prejuízo. E o tarja preta não é prescrito por especialista, por determinado tempo bem escolhido pelo especialista, toda medicação é boa. Agora a pessoa ficar tomando remédio sem voltar ao médico 5 anos, 10 anos. Sim. E aí são nesses casos que a medicação pode ser mais prejudicial. Lembro para vocês que também a gente não precisa aqui, eu não gosto de falar mal de remédio nenhum, e de tarja preta também não é exceção, porque eles têm vamos dizer assim, eles têm sua importância dentro da nossa clínica. O grande problema é que muitas vezes são mal utilizados, né? E aí acaba que essas medicações benzodiazepínicas, que são as tarja pretas, acabam até trazendo estigmas para as outras medicações dentro da psiquiatria. Exato. Mas isso vai passar remédio que o psiquiatra vai passar para eu ficar sedada, para eu ficar gorda, para eu ter problema de memória, para eu ficar que nem um zumbi, porque às vezes alguns efeitos colaterais dos tarja preta pode ser algo relativo a isso quando mal utilizados. Então é importante a gente estar alertando que toda medicação tem sua segurança, se não tivesse, não existiria. Quando bem prescrita e bem acompanhada, são seguras, inclusive os tarja preta. Mas a gente precisa desse acompanhamento, precisa dessa avaliação criteriosa e com responsabilidade. E outra coisa, se uma pessoa um dia
resolver tirar o tarja preta, tirar aquele remédio que é o chequezinho azul, não pode ser do dia para a noite não, que ela pode passar muito mal, né? Sim, professor. No caso dessas medicações especificamente, a gente pode ter síndrome de abstinência, né? Quando há uma retirada de forma muito aguda, abrupta, né? Sem um desmame adequado. E que infelizmente a gente vê isso até com alguns colegas que às vezes demonizam o tarja preta e querem tirar todo o custo de imediato, e não é assim. Primeiro a gente precisa saber por que é que toma, há quanto tempo toma, se a comorbidade, se o transtorno que o paciente tem ou tinha está controlado para a gente poder fazer essa retirada, se precisa de outra intervenção terapêutica, né, para ajudar nisso. Então, se tem pessoas que utilizam de forma crônica, imunoterapia sem acompanhamento, não tirem também de uma vez, tá, pessoal? Busquem atendimento especializado, busquem conversar com o seu clínico, com o seu médico de confiança, para poder fazer esse desmame, se for o caso, né, ou fazer o tratamento mais corretamente. Dr. Arthur é médico psiquiatra, ele falou sobre a repercussão mental de um problema de pele, agora está falando de psiquiatria de uma forma geral. Dr. Arthur, qual a diferença de tristeza para uma depressão doença? Perfeito. Então, novamente, como a ansiedade é algo que todo ser humano tem, tristeza também. Então, tristeza tem um papel na nossa vida. O papel, Arthur, para que a gente fica triste? Para a gente ficar mais reflexivo, a gente refletir mais no que pode estar errado, para a gente se preservar quando a gente não está muito bem, então para a gente ficar mais cauteloso, pensar mais, né? Então, a tristeza tem um papel, né, social também, tem um papel, vamos dizer assim, adaptativo. O problema, novamente puxando o que eu falei sobre a ansiedade, é quando essa tristeza ela dura mais tempo do que o esperado e ela é mais intensa do que o esperado. Lembrando que a tristeza e depressão, tristeza seria um sintoma. A depressão é um estado clínico, é uma síndrome. Então, na depressão, além da tristeza, a gente pode ter falta de prazer em fazer coisas que gostava de fazer antes, alterações de apetite e sono, pensamentos relacionados à culpa excessiva, inutilidade, inclusive pensamentos de morte com ideação suicida. Então, a síndrome depressiva, a gente tem a tristeza como um sintoma, né? A depressão não é só tristeza. E muitas vezes, algumas vezes, quer dizer, nem tristeza tem quadros depressivos. Não tem, Arthur, às vezes não. Por exemplo, pacientes mais idosos têm mais quadros somáticos do que quadro de tristeza. Tem mais quadro de falta de ânimo e energia do que uma tristeza assim declarada. Crianças e adolescentes podem ter mais irritabilidade no quadro depressivo do que tristeza especificamente, né? Então, não são sinônimos. A depressão é um transtorno, tristeza é um estado emocional que todo ser humano tem que ter. Só observa se está condizente com aquela situação que você está vivenciando. É normal ficar triste ao perder alguém? Lógico que é. É normal ficar triste por um problema financeiro? Lógico que é. Mas essa tristeza é para a gente poder refletir e sair daquela situação. É uma coisa adaptativa. Quando ela começa a nos paralisar, quando ela começa a fazer com que a gente fique escravo de pensamentos negativos, catastróficos, aí a gente precisa tentar buscar ajuda para ver se isso já não é um quadro patológico. Muito bem. Então, acontece uma coisa boa, a gente fica alegre. Acontece uma coisa ruim, a gente fica triste, natural. Mas tem pessoas que quando estão bem, muda de vida, muda de emprego, muda de cidade, muda muito, parece até que quer ser outra pessoa. E também essa mesma pessoa, às vezes, quando está triste, não quer mais viver, não sai de casa, pensa que o mundo não presta, que melhor é morrer. Porque tem pessoas que vai nos dois polos tão longe, hora que parece que é o dono do mundo, a dona do mundo, e hora parece que é a pessoa mais feliz do mundo. Isso é normal também ou pode ser uma doença? Oscilações de humor acontecem na nossa vida, né? Então a gente pode acordar bem animado, disposto, e de repente acontecer algum fator negativo durante o dia, a gente ficar triste, pensativo, né? Dependendo desse fator se persistir, a gente pode inclusive ter pensamentos: será que eu estou fazendo a escolha certa? Será que não era melhor que tudo acabasse para essa coisa se resolver logo? Então, sim, pode acontecer esses pensamentos, inclusive em pacientes em pessoas que não têm nenhum transtorno, né?
Quer que eu dê um exemplo simples, por exemplo, de algum pensamento relacionado à morte? Quando a gente perde um ente querido muito, muito próximo. Quantas vezes em velórios a gente não escuta, como eu queria estar junto com ele, entende? E a pessoa não tem nenhum quadro depressivo, não dá nem para diagnosticar nesse sentido. Então, oscilações podem acontecer. O problema também é quando essas oscilações são muito intensas e importantes, levando a prejuízos funcionais da pessoa. A gente falou que tristeza é algo adaptativo e ela pode causar o quê? Um transtorno, sim. Mas você sabia que a alegria também pode causar transtorno? A alegria demais pode ser tóxica. Arthur, a alegria demais não é bom não? A alegria demais, em quadros, por exemplo, de quadros afetivos bipolares, em que o paciente está em mania, ou seja, no estado de euforia muito intensa e de aumento de energia, esse paciente pode ficar o quê? Desprecavido. Esse paciente pode fazer escolhas achando que vai dar tudo certo e acontecer coisas negativas. Esse paciente pode ter um estado de grandiosidade, achar que é impenetrável, achar que nada vai acontecer de ruim e se meter em situações de briga, de confusões, pode utilizar substâncias, entende? Então a alegria demais em quadros de euforia patológica também pode ser muito danoso. E nesses casos que o senhor perguntou sobre oscilações de humor, a gente pode ter em quadros afetivos bipolares, mas não com essa intensidade tão rápida. Geralmente o quadro afetivo bipolar são episódios bem marcantes em que o paciente tem uma alteração significativa da sua forma de agir, de pensar, né? Tanto quando está no estado mais eufórico, fica muito agitado, quanto está no polo mais depressivo. Também pode acontecer oscilações de humor mais importantes em pacientes com quadro de personalidade, transtorno de personalidade, como é o quadro de transtorno de personalidade borderline, que seria um quadro de personalidade instável, né? Em que pode haver grandes alterações significativas naquele contexto, naquele momento que está acontecendo, ou não, se é algo realmente mais patológico. Sobre algum problema que você está enfrentando ou sobre um parente, um amigo, uma amiga que tem do médico psiquiatra, Dr. Arthur. Dicas de Saúde FM Padre Cícero, daqui a pouquinho a missa, né? A FM Padre Cícero e toda a programação da FM Padre Cícero. Estamos entrevistando o médico psiquiatra Dr. Arthur. Ouvimos também a esposa dele, a doutora Juliana, falando sobre a psoríase. Hoje é o Dia Mundial da Psoríase, 29 de outubro. Dr. Arthur, uma das coisas que, vamos dizer assim, o pessoal tinha receio de ir para um psiquiatra era em relação às psicoses. A psicose, você vai explicar para a gente. A gente tem até aquela brincadeira de dizer que a pessoa não está bem, que está ficando louca. E que não é bem assim, porque a algum momento da nossa vida a gente pode ter um delírio, pode ter até uma alucinação. Por exemplo, meu irmão, quando faleceu, eu passei muitos anos sonhando com ele. E às vezes dava a impressão que ele não estava morto e que ele ia chegar a qualquer momento, ele ia abrir a porta e dizer: eu só estava doente, pessoal. Eu ficava com aquilo na minha cabeça. E qual a diferença de uma pessoa ter um episódio de delírio ou de alucinação por uma doença orgânica ou por uma passagem de uma situação muito difícil na vida e ter realmente uma doença que precisa ser tratada, que às vezes botam o nome esquizofrenia ou outras psicoses? Sim. O caso da psicose também entra no escopo de síndrome, né? Então, a gente tem as síndromes psicóticas. A esquizofrenia é uma delas. A gente tem outras. Tem o transtorno delirante, tem o transtorno esquizoafetivo, tem as psicoses orgânicas causadas por doenças físicas, no caso, né? Então, a psicose que seria, assim, o grande cerne, seria um quadro de alteração do juízo crítico da realidade. Ou seja, a pessoa acaba acreditando naquele mundo que ela meio que criou, por questões tanto biológicas como questões também sociais de personalidade. Então, dentro da psicose, a gente pode ter os delírios, que são pensamentos irremovíveis, que são pensamentos que podem ser de cunho persecutório, de cunho místico-religioso, de cunho de autorreferência, aquela pessoa sempre está falando de mim, de cunho grandioso, eu tenho poderes e tal. E mesmo você apresentando provas contrárias, fidedignas, o paciente não vai acreditar nas provas. Vai acreditar o quê? No pensamento dele. Então a gente tem dentro da psicose a alteração do pensamento, que é o delírio, e alterações da percepção, que são, no caso, as alucinações.
que podem ser auditivas, visuais, olfativas, táteis, né? As mais comuns dentro das psicoses são as auditivas. A alucinação é uma característica que não existe o fator estimulante, então não existe ninguém falando. Porém, a pessoa percebe aquela fala como real. E se a gente for ver o funcionamento do cérebro dela, a área relacionada à audição está ativada naquele momento. Embora não tenha ninguém falando ou ninguém real que a pessoa esteja vendo. Mas o cérebro está com funcionamento alterado e até a área de percepções visuais e auditivas e olfativas ficam tendo vamos dizer assim, a ativação e faz com que a pessoa creia realmente que tenha aquele componente lá real, alucinatório. Uma pessoa, ver uma pessoa que não existe e escutar uma voz que não existe, tá? Então, isso a gente vê dentro das psicoses. E a psicose geralmente também não é só o delírio e a alucinação. É todo um processo de quê? De prejuízo funcional. Geralmente os quadros psicóticos, eles trazem uma grande disfuncionalidade na pessoa. Então não é só o delírio e a alucinação. É o quê? É dificuldade de voltar a trabalhar, dificuldade de estudar, dificuldade de se relacionar, dificuldade até às vezes em cuidar dos próprios cuidados, né? Do autocuidado prejudicado. Então os quadros psicóticos, geralmente eles cursam com esses outros prejuízos, não só delírios e alucinações. Também podemos ter dentro dos quadros psicóticos alterações comportamentais. Então comportamentos desorganizados, comportamentos assim sem muita explicação ou bizarros podem acontecer. Então pessoas saírem a ermo pelas estradas, pessoas agitadas andando em círculos. Então também existe esse componente comportamental, né? Pode acontecer, Arthur, algum tipo de alucinação fugaz assim na vida da pessoa após a perda de alguém, após um evento muito estressante, pode acontecer, né? Mas a gente geralmente vê que são sintomas fugazes, então acontecem, escutei a voz da minha mãe que faleceu, mas como foi essa alucinação? Como foi isso? Foi uma alucinação mesmo? Foi dentro da cabeça? Foi fora? Que geralmente a alucinação é algo fora, não é algo vivenciado dentro de si, dentro da cabeça, é algo fora, é algo que a pessoa entende como real. Foi dessa forma, com a frequência que isso está acontecendo, né, está trazendo outros prejuízos, angústia, alguma coisa do tipo. Então a gente tem que fazer, a gente tem que investigar de forma bem criteriosa para realmente ver se há um quadro de transtorno mental que tenha como psicose seus sintomas ou não, se às vezes há alguma reação. Do mesmo jeito que tristeza pode ser uma reação, a psicose pode ser uma reação e até uma defesa psicológica primitiva, dependendo do caso, né? Mas como eu falei, se ela foi fugaz, se ela não trouxe outra repercussão funcional muito importante, se não é um quadro psicótico mesmo, se não é uma alucinação verdadeira, a gente pode inferir que o acompanhamento, observação seria mais indicado nesse sentido. Então pode sim acontecer episódios psicóticos fugazes, inclusive em pacientes com quadro de personalidade. Transtorno de personalidade também pode ter psicoses breves, né? Em pouco tempo, assim, de horas, de minutos, às vezes acontecer, mas não tem tanta repercussão, tanta evolução como na esquizofrenia tem, que a esquizofrenia é um quadro psicótico, mas que tem uma evolução crônica e incurável, em que não é só o prejuízo, não é só no delírio e alucinação. Isso às vezes a gente consegue até tratar mais facilmente, o delírio e a alucinação dentro da esquizofrenia. O grande problema é o quê? São os sintomas negativos. Que é isso, Arthur? Seria o isolamento, seria os problemas de pensamento, seria os problemas de raciocínio prejudicado, de vontade, de desejo, que tudo isso fica prejudicado. O paciente fica com o tempo, muitos casos que a gente vê, como se fosse um móvel dentro de casa. Não faz mais muita coisa. Lógico, aqueles casos que demoraram mais a buscar o tratamento. Então, é bem diferente a parte da esquizofrenia para um sintoma psicótico único, né? Então, a gente tem que fazer essa investigação direitinho e ver como evolui esses sintomas psicóticos. Se vai evoluir para uma esquizofrenia, se não. Se é para um transtorno delirante, se não. Então, pode acontecer, também existem tratamentos, mas dependendo do diagnóstico, a gente pode ter prognósticos diferentes e bem mais sombrios, infelizmente. É muita coisa, né? Por isso que precisa de uma boa avaliação psiquiátrica. A Maria Socorro, nosso ouvinte, ela toma Rivotril há 10 anos. Tem pressão alta também.
Ela fala que toma remédios para dormir, não sei se é o próprio Rivotril ou se é outro, né? Para dormir além do Rivotril. Porém, qualquer barulho ela acorda, não consegue dormir a noite toda, e aí ela pergunta se é bom ela fazer um retorno ao médico que ela foi anteriormente, doutor Arthur. Sim, em relação ao Rivotril, que é o clonazepam, né? O Rivotril é a marca, o clonazepam é a substância, que é um tarja preta. Ela não especificou a dose, mas assim, é muito tempo de uso. Não existe muito na literatura científica, vamos dizer assim, benefícios com o uso tão prolongado, no caso do clonazepam, para qualquer transtorno que seja, dentro da psiquiatria, ansioso, depressivo e tudo. O que eu sugeriria? Buscar uma avaliação especializada, para ver primeiro, necessidade ou não desse Rivotril, ver se existe algum quadro de saúde mental envolvido nessa insônia, né? Me parece uma insônia intermediária, que tem despertares noturnos, é um sono meio superficial. Parece que a paciente não está conseguindo entrar naquele sono profundo, naquele sono reparador. Então, a meu ver, avaliação especializada agora. Não é indicada a manutenção de tanto tempo desse clonazepam. Pelo menos não é o que a gente vê na prática clínica para tratamento adequado. É verdade. Agora também não pare de vez não, viu? Não parar de vez. Procure um médico especialista, de preferência o psiquiatra mesmo. É o melhor, é o psiquiatra, que ele vai orientar esse desmame lento, com a ajuda provavelmente de outro remedinho para segurar a barra, até conseguir sair desse Rivotril, clonazepam. Doutor Arthur, eu sei que a sua resposta é complexa, mas também todo mundo quer saber e eu tenho que ser porta-voz dos ouvintes e tenho que perguntar. O que leva uma pessoa a tirar a própria vida? Por que o ser humano se desmotiva, não quer mais viver e tenta suicídio e às vezes até infelizmente consegue? Infelizmente assim, o suicídio é um problema de saúde pública, né, mundial. No Brasil, infelizmente também as taxas vêm aumentando, embora a taxa relativa do Brasil não seja tão alta, mas a taxa absoluta, ou seja, daquelas pessoas que cometem suicídio, a gente numerar, é bem considerável. Em média, mais de 14 mil pessoas por mês, se eu não me engano, tem esse tipo de situação. O comportamento suicida, ele é realmente bem complexo, mas o que é que a gente vê? O quadro de suicídio geralmente está ligado a um transtorno mental associado. Então, 90% das pessoas que praticaram o suicídio, né, 90% delas tinham algum critério para algum tipo de transtorno mental. Então, primeira situação, ver se essa pessoa, avaliar se essa pessoa não que está em sofrimento não precisa de algum tratamento e acompanhamento, que isso por si só já pode amenizar a parte do comportamento suicida. A gente também vê muitas questões de suicídio ou tentativas relacionadas à impulsividade, né? Então, aquelas pessoas com personalidade e funcionamento mais impulsivo, uso de substâncias, né, facilitam a questão do comportamento suicida, fatores estressores graves e principalmente aquela sensação de desamparo e de se sentir encurralado. Às vezes não é nem a tristeza em si que faz com que a pessoa cometa o suicídio. Às vezes é aquela sensação de estar encurralado, de não ter saída para aquela determinada situação angustiante. E aí pode sim a mente trazer aquele pensamento que a morte poderia ser um alívio imediato e rápido e seria a resposta para aquilo. Então, o suicídio pode ser causado, o comportamento de suicídio, por múltiplos fatores, transtornos mentais, é super importante, funcionamento da pessoa, então questões psicológicas e questões ambientais, fatores estressores ambientais. Arthur, mas eu conheço alguém que estava bem, eu conheço alguém que não tinha problema financeiro e tentou e cometeu. Primeiro, pessoal, a gente não sabe da vida de ninguém 100%, nem sabe o que a pessoa sente, só ela pode falar, né? Então, muitas vezes o transtorno mental, ele não é tão explícito assim, ou a pessoa que está passando não explicita tanto, né, em relação a isso. Então, não fazer julgamentos também é importante. A gente não sabe se aquela pessoa teve alguma situação estressante mais radical, mais intensa, que levou à tentativa ou ao ato em si. Então,
O suicídio, por si só, é um problema que tem influência de transtornos mentais, características de personalidades e fatores ambientais. E o mais importante, para a gente tentar promover, vamos dizer assim, prevenir, né? Sempre perguntar: você está bem? Quando vocês virem um paciente, quando vocês viram um familiar, um amigo, vocês viram que ele não está indo muito bem, que ele não está se sentindo bem, que ele está com alguma mudança comportamental, você está bem? Você está precisando de alguma ajuda? Você quer que eu te recomende algum profissional para ir? Quer que eu te acompanhe? Então, se mostrar disponível para essa pessoa e perguntar ativamente sobre seus sentimentos, fazem com que a pessoa se sinta mais acolhida. E aí acabe prevenindo mais esses atos. Muito bem. Um ouvinte é o nosso amigo Georginei. Ele é do Crato. Ele gostaria de saber sobre esquizofrenia psicótica e se existe aqui na região alguma instituição que possa internar o paciente na crise. Ele diz: sempre escuta o programa. Obrigado, George. Obrigado, George, também pela pergunta. A esquizofrenia é um quadro psicótico. Então, a esquizofrenia está dentro dos transtornos psicóticos. Então, toda esquizofrenia se entende que vem com quadro psicótico, tá? No caso de locais de internação em crises, a gente tem que avaliar a crise. Nem toda crise é passível ou precisa ser internado, né? Depende também de quê? De apoio familiar, de rede de sustentação, de rede social, se esse paciente tá aceitando o uso da medicação, se não está aceitando o uso da medicação. Então, eu sempre sugiro primeiro a avaliação nesses locais. Infelizmente, a gente tem uma grande defasagem de alguns leitos para crises, né? Não são leitos de internação de longa duração que a gente fala, mas pelo menos assim, para combater inicialmente aquela crise. O que seria ideal seriam esses leitos para pacientes psiquiátricos mais graves dentro de hospitais gerais, para fazer essa intervenção, primeira avaliação e, se preciso, a internação dentro de um hospital geral. A gente tem uma certa defasagem aqui na região, mas como o ouvinte é do Crato, recomendaria, no caso, a busca do CAPS 3 de Crato. Os CAPS 3, que são centros de apoio psicossocial, eles têm um trabalho com pacientes com transtorno mental moderado a grave, e no caso do CAPS 3, há o funcionamento de 24 horas, então com equipe de emergência, né? Médica e enfermagem, para fazer essas avaliações no caso de crises ou emergências, e no caso tem leitos de internação breve, se for o caso, após a avaliação, ver que o paciente precisa realmente daquela internação. Lembrando que tudo isso de forma humanizada, após a reforma psiquiátrica, foi um grande ganho que a gente teve na saúde pública, mas infelizmente a gente tem muita defasagem ainda de locais que possam fazer essas avaliações e essas internações da maneira mais adequada. No caso aqui do Cariri, a gente tem o CAPS 3 do Crato, isso aí falando de rede SUS, né? Que é a rede SUS, CAPS 3 do Crato, em que no caso da cidade do paciente, ele pode estar buscando esse serviço. Se houver uma necessidade maior de paciente que precisa, inclusive, ser contido, essas coisas, aquele hospital de Becejana em Fortaleza tem como encaminhar para lá ou não? É uma coisa à parte? Sim, não, lá seria a referência estadual. Inclusive, eu fiz estágios por lá. E lá é a referência de emergência psiquiátrica estadual, né? Então recebe do estado inteiro. Mas os CAPS 3, eles também podem fazer essas intervenções, que a gente chama de contenção, né? Lembrando que a contenção física é o último do último recurso que a gente utiliza com qualquer paciente em agitação. Não é para, vamos dizer assim, para doutriná-lo, discipliná-lo, não. É para garantir a segurança dele, inicialmente, e da equipe. Então, estados de agitação podem fazer com que o paciente tenha comportamentos de risco para si só e para outros. Primeiro, a gente tenta a contenção verbal, solicitações, depois, caso não dê certo, a escalada da agitação seja muito rápida, a contenção química, que é com medicação para amenizar aquela agitação, e em último caso, a contenção física, que não é algo também que a gente prescreve de forma indiscriminada. A contenção física é um ato médico, que só pode ser feito após avaliação médica e ver a necessidade. E a contenção não pode ser de forma indefinida. Tem um período para ser mantida,
E a descontenção também é feita após avaliações sucessivas. Então, se for visto que o paciente já não apresenta mais risco para si nem para terceiros, então descontei, por exemplo, um membro de cada corpo e sempre com a equipe preparada e treinada para não também causar lesões ao paciente. A gente não pode ter esse tipo de resultado, né? Claro. Doutor Arthur, essas dicas que eu dou iniciais, que você até fez referência, serve para doenças demais, serve para evitar, ou pelo menos a frequência de infarto, de AVC, de doenças no fígado, o diabetes, etc. Agora, em relação exatamente à saúde mental, qual o que pode ser feito como prevenção, se é que existe uma prevenção para, não todas, mas a maioria dos problemas mentais? Existem medidas comportamentais, hábitos, estilos de vida, coisas que possam ajudar a pessoa a ter menos distúrbios mentais? Sim, com certeza. Esse tripé que o senhor falou, que eu gosto muito de sempre enfatizar a importância de sono adequado, alimentação adequada, atividade física. Isso já previne também quadros emocionais. Porque vão mexer em fatores inflamatórios, reduzir. A gente lembra que alguns transtornos psiquiátricos têm essa característica inflamatória e um estilo de vida saudável reduz. Vão aumentar fatores de proteção cerebral, vão diminuir mortes de neurônio, né? Então, só um estilo de vida saudável, então evitar substâncias psicoativas, abuso de substâncias, alimentação com muito embutido, muito enlatado, que tem muito radical livre, que pode prejudicar o funcionamento cerebral também a longo prazo, né? E sem falar que, como eu previno questões físicas, como eu previno hipertensão, como eu previno diabetes, acabo também prevenindo, consequentemente, que repercussões emocionais que essas doenças causam. Que uma pessoa que adoece de diabetes não é só porque está com a glicemia alta, ela adoece de outras formas também. Um dia desse eu peguei no ambulatório uma paciente de 14 anos que estava com um quadro depressivo, que ela tem diabetes tipo 1. E ela falou: doutor, é tão ruim ir para a festinha de aniversário dos meus coleguinhas, ver todo mundo comendo brigadeiro e eu não poder comer, entende? Então, é importante a gente tratando e prevenindo questões físicas, consequentemente, a gente vai prevenir transtornos relacionados aos transtornos mentais, né? Sei, e voltando ao assunto inicial, que é pele e mente, o problema de pele. A doutora Juliana, ela diz numa das respostas que às vezes o controle da mente pode melhorar a pele, ao contrário, né? Em vez de ser a melhora da pele, que a pessoa fica feliz e problema, às vezes o melhor tratamento de um problema de pele é a ajuda psiquiatra. Interessante isso, né? Sim, como eu falei, tem essa ligação, né? A interface emocional com a parte física dermatológica. Então, o que é que a gente vê? Vou pegar até o exemplo da psoríase. Que os estudos mostram que se eu trato quadros ansiosos, depressivos, quando presentes nesse paciente, o prognóstico melhora absurdamente. E nem até na recidiva, de diminuir a recidiva das lesões dermatológicas. Lembro que muitos medicamentos influenciam em fatores, em substâncias relacionadas ao bem-estar, como serotonina. Arthur, e a serotonina tem a ver o que com a pele? Diminui o fator inflamatório também. Então, por isso que às vezes só em tratar o quadro emocional, a gente ameniza muito a repercussão na pele, melhora muito a questão da evidência das lesões na pele. Outro fator também, outra doença que a gente vê um grande ganho são nas alergias. Às vezes só em fazer uma terapia com esse paciente, fazer orientação sobre o seu quadro, sobre como ele pode controlar fatores alérgenos, já pode levar o paciente a ter um estado de tranquilidade que influencia positivamente naquela lesão não aparecer mais. Então, tem muita conexão a parte dermatológica com fatores emocionais, sim. É interessante demais. Doutor Arthur, eu quero agradecer você ter vindo aqui, quero agradecer, leve um abraço para sua esposa Juliana, né? E qualquer dia ela vem. Vai ser ao contrário, eu disse para ela. A próxima vez ela vem e você responde de áudio. Para ficar com as crianças, né?
porque realmente foi muito legal, foi muito bom conhecer mais essa doença psoríase que é tão frequente, tão comum, e a psiquiatria, que é realmente a especialidade médica da moda, no sentido, eu me lembro da minha satisfação de melhorar uma pessoa com depressão. Isso é gratificante demais, é uma coisa, porque quando melhora uma pessoa com problema digestivo, eu fico muito feliz, mas sei que aquilo vai voltar. A azia, a gastura, uma alteração intestinal, é uma coisa que melhora? Melhora, ótimo, mas volta, de vez em quando. O problema mental também volta, mas às vezes a pessoa está tão desesperada, e chegar aí e agradecer dizendo que não está mais desesperado, isso é muito gratificante, igual ou mais do que quando melhora de uma doença orgânica, né? Não que a depressão não seja uma doença orgânica, é também, mas parece ser uma doença psicológica, né? Então quero agradecer, muito obrigado por ter vindo, conto com você futuramente para mais informações e esclarecimento desse para a população, viu? Obrigado. Eu que agradeço o convite, professor, grande honra, né? E também agradecer a todos os ouvintes que estão nos escutando agora. Acho que a mensagem principal é: siga o que o Dr. Périx fala toda manhã, todo domingo. Estilo de vida saudável. E caso haja necessidade, busque um especialista, tá, pessoal? Então, bom domingo a todos e muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço a vocês e agradeço também o Carlos Eduardo, sempre aqui conosco, muito bom, colocou essa live no ar. Fiquem ligados na live, ela fica, viu? Você quer assistir mais tarde? Ou então você quer passar para alguém que agora está dormindo? Aí você diz, vá lá no Facebook, você bota FM Padre Cícero, que você assiste de novo essa entrevista, né? E assiste mesmo, não é só ouve. Agora, se você quiser só ouvir, parar, ouvir mais tarde, parar porque vai fazer alguma coisa, aí você coloca no site do Tony, né? clubesintonia.com, para você ouvir. Quero agradecer você, ouvinte, né, que está aqui também, esses anos todos conosco, e vocês vão ficar agora com a missa do Santuário Sagrado Coração de Jesus, aqui na FM Padre Cícero, toda a programação da FM Padre Cícero. Próximo domingo, se Deus quiser, estaremos aqui novamente para mais uma edição do programa. Já vai ser novembro, né? Um novembro abençoado para todos. Vem aí o Novembro Azul, é sobre câncer de próstata, mas também o Laço Azul é sobre uma doença muito frequente chamada diabetes. Também vai ter convidados de diabetes, de médicos ou médicas ou profissionais que tratam de diabetes. Então agradecer, fiquem com Deus nesse domingo e toda semana. Um abraço para todos.